Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Pedro Lopes de Assunção, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar em destaque para vocês a capa do livro dele, que é Olhares sobre a Mídia, Sociedade, Ética Jornalística e Política da Morte. Primeiramente, então, Pedro, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Olá, bom dia. Muito obrigado, Cida. Tudo ótimo. E muito obrigado pela editora, pela oportunidade. Tudo ótimo. Perfeito. Pedro, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é o Pedro, o que, que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, eu sou Pedro, eu sou sociólogo de formação, sou formado pela Unicamp, possuo pós-graduação em Mídia, Informação e Cultura pela USP, atualmente sou doutorando na área de Comunicação e Cultura e sou mestre em Comunicação pela Casper Libero. O livro, como a gente vai falar mais para frente, ele é o resultado da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação de mestrado. Perfeito. Agora a gente já te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória. Eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Eu encontrei, bom, eu reparei que é uma editora que publica muitas edições científicas, é, dissertações, teses, artigos, e como eu vinha dessa trajetória acadêmica, dessa trajetória muito ligada à pesquisa, conforme eu falei, né, eu sou formado em ciências sociais, eu direcionei minha carreira, minha trajetória para os estudos da comunicação social. Fui me especializando, entrando dentro dessa área da comunicação social. E aí eu notei que a editora ela é muito voltada a publicações científicas, tem um diálogo muito forte com pesquisadores e pesquisadoras, e eu achei isso muito interessante. Aí fui conhecendo mais, aí achei interessante a proposta de publicar com ela. Perfeito. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Pedro. Olhares sobre a mídia, sociedade, ética jornalística. Meu Deus, hoje eu estou bem enrolada para falar o nome dos livros, mas está tudo certo. Vamos de novo. Sociedade, ética jornalística e política da morte. Agora saiu. E antes da gente conversar um pouco mais sobre essa obra, só quero deixar um recado para você que nos assiste, que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Pedro. Olhares sobre a mídia, sociedade, ética jornalística e política da morte. Agora sim, Pedro, agora conta pra gente um pouco mais sobre o teu processo de pesquisa, o que te motivou a escrever sobre esse assunto, é um tema bastante interessante. Uhum. E também dá um spoiler, um gostinho pra gente do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Uhum. Bom, como eu falei, ele é o resultado da minha dissertação, é a minha dissertação, em realidade. Ela foi defendida na Fundação Casper Libero, que foi onde eu estudei, sob orientação da professora e doutora Marli dos Santos. Essa dissertação, é, ela parte ela analisa um veículo midiático a partir de dois conceitos teóricos principais: a ética jornalística e a política da morte, ou necropolítica, que é um conceito teórico criado por um cientista político africano, o Achille Mbembe, e a partir desses dois conceitos teóricos eu vou avaliando a atuação de um veículo jornalístico durante um período da pandemia de Covid-19, principalmente o início dela. Eu também utilizo ao longo da pesquisa
outros manuais de atuação jornalística durante a pandemia, como, por exemplo, os manuais do Grupo de Pesquisa Objetos da Universidade Federal de Santa Catarina. E ela foi defendida, né, como eu falei, né, no edital de comunicação da Casper Libero. A área de concentração era comunicação contemporânea e a linha de pesquisa jornalismo, imagem e entretenimento. Ela foi uma pesquisa onde eu articulo também o jornalismo, fazer jornalismo com a sociologia, com as ciências sociais, que é a minha área. Ela é um desdobramento, a comunicação social é um desdobramento das ciências sociais. Então, eu avalio o jornalismo enquanto e a sua aplicabilidade social, enquanto um veículo de operação social. Perfeito, e é importante, tu fizeste um recorte a respeito da pandemia, né? Mas se a gente pegar para analisar no dia a dia mesmo, eu posso falar pela região norte e nordeste, que é mais comum a gente ver coisas do tipo, né? Há muitos, até que ponto a exploração da morte, ela é algo jornalístico, algo que de fato deve ser comunicado, ou algo que meio que gera um entretenimento, né? A gente fala muito sobre a questão do jornal Espreme, que sai sangue, né? Que tem bastante sobre isso, tem bastante, às vezes, muita exposição. Hoje em dia eu já não vejo tanto, mas era mais comum tu ver a exposição de corpos, a exploração da morte em busca de uma foto perfeita, vamos assim dizer, ou de uma imagem perfeita, ou de quem chega primeiro na cena de um crime. Então isso é bem bacana a gente parar para refletir, né? Até que ponto isso é de fato jornalístico, até que ponto você está de fato comunicando à sociedade, até que ponto você passou do ponto, vamos assim dizer. Acredito que seja mais ou menos sobre isso também, esse recorte que tu deu para o teu livro. Exato, mais ou menos. Ele tem essa relação com o sensacionalismo, sim, e tem também a própria questão editorial do veículo. Se a política da morte ou necropolítica é uma, claro, falando em linhas gerais, né, é uma naturalização da morte, da sensação de morte, algo que é algo que é apresentado de uma maneira tão contínua e com pouca crítica ao longo do caminho para a sociedade, que acaba sendo naturalizado. Então, ela é basicamente isso que eu dou uma olhada, e eu dou uma olhada também nos autores clássicos que versam sobre a atuação jornalística, autores clássicos como Eugênio Butti, Manuel Chaparro. Então, se essa atuação desse portal, durante aquele período de exceção, que no caso foi a Covid, claro, um período muito confuso, muito conturbado, mas que, ao mesmo tempo, haviam algumas iniciativas de como tentar caminhar nesse campo minado, né? Então, aí eu observo a atuação desse veículo, um veículo já bastante consagrado, né? No caso, eu fiz um recorte específico do portal Jovem Pan. Esse veículo consagrado que vai tendo linhas editoriais ao longo de sua história das mais diversas possíveis. Eu observo a atuação desse veículo, e se essa atuação ela foi adequada conforme o próprio fazer jornalístico. O próprio fazer jornalístico
o que preceitua o fazer jornalístico, tanto o fazer clássico como essas iniciativas de dentro de um período de exceção como foi a pandemia. E no limite, né, ao final, eu observo essa atuação social para a sociedade e para a sociologia, né, as ciências sociais e a sociologia, que é o meu campo de estudo. Perfeito. Então, fica o convite à leitura da obra do Pedro, Olhares sobre a Mídia, Sociedade, Ética Jornalística e Política da Morte. Aproveitando que nós estamos com a capa aqui em destaque, agora eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela e como que foi a tua jornada de produção com a editora para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. Joia. A produção foi ótima, sempre a editora, a editora tem um contato muito bom com o autor, era muito rápido contatar o pessoal que... Em todos os processos, desde a capa, diagramação, e no caso, né, da capa, a gente produziu essa arte, né, a mídia, né, como a mídia hoje, bom, a mídia está em tudo, né, em praticamente vários dispositivos, então esses olhares, né, esses olhos, nós olhamos, ela olha para a gente, aí foi a partir daí que a gente definiu essa capa. E o processo, como eu falei, foi excelente encontrar o pessoal da editora, uma comunicação muito efetiva, muito boa. Que bacana, que bom que tu se sentiu acolhido e tanto o pessoal do design quanto o pessoal da diagramação conseguiu trazer à tona aquilo que tu gostaria de transmitir através do teu livro, tu conseguiu transmitir isso na capa também em todo o miolo do livro. E é algo difícil para algo muito abstrato, né? Você conseguir transpor e ainda transpor em imagens, né? Mas eu gostei bastante, ficou muito legal. Coisa boa. Aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra do Pedro, Olhares sobre a Mídia, Sociedade, Ética Jornalística e Política da Morte, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, nos dirigindo para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de fazer a publicação de um livro. Seja o livro autoral, seja o TCC, o mestrado, o doutorado, porém, por algum motivo ainda não fizeram. A pesquisa científica, ela é um trabalho coletivo, é um trabalho em conjunto. Então, sempre fazer a publicação é algo muito interessante, porque a gente tira daquele suporte mais frio, digamos assim, aquele suporte online e transforma num objeto mesmo, num livro. A leitura fica agradável, você toca entre aspas, né, você toca na pesquisa. Então isso para o pesquisador é muito bom, muito interessante. E mesmo que não seja nesse lado da pesquisa científica, se a pessoa tiver uma ideia ou queira contar histórias, isso também é conhecimento, isso também é saber, também é interessante a pessoa transpor para esse material, né? Para essa mídia, inclusive, né? A gente está falando tanto sobre mídia, né? O livro também é uma mídia. Então, todo esse saber, esse conhecimento, quando transposto para um livro, para esse objeto, livro, é fantástico. A gente pode compartilhar o conhecimento, o saber, e perpetuar ele também. Eu acho que é uma excelente experiência. Então, quem tiver esse desejo, esse sonho mesmo, buscar os meios, buscar editoras como a Diálogo Freiriano, que eu acredito que é algo muito bom não só para o indivíduo, mas para todos, para
todos em volta mesmo. Perfeito, fica o recado do Pedro para você que ainda não fez a tua publicação, que está aí esperando o momento certo chegar e esse momento certo não chega. Publica, não tenha medo, coloca o teu conhecimento para circular. Pedro, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Perfeito, eu que agradeço você, Cida, agradeço toda a editora Diálogo Feriano, todo mundo que me ajudou, agradeço também a Casper Libero, agradeço a minha orientadora, a professora doutora Marli dos Santos, que, aliás, assina o prefácio do livro também, e, enfim, agradeço a todo mundo que vai assistir, enfim, é isso. Novamente, muito obrigada e agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.